Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa reunião do mês de outubro do Grupo Neurotrauma MG. Meu nome é Richard Reis, acadêmico de medicina, e é uma alegria contar com a presença de todos vocês e que possamos ter uma aula de grandes aprendizados. Se você está nos acompanhando pelo YouTube e ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever. Também estamos no Instagram, no perfil Neurotrauma MG. Hoje teremos a aula A Verdadeira História da Neurocirurgia, Bastidores, Coragem e Revolução, ministrada pelo professor Sebastião Guzmão, neurocirurgião, professor titular de neurocirurgia da UFMG e atua nos hospitais Madre Teresa e na Santa Casa de Diamantina. Para dar início à nossa reunião, convido a doutora Kelly para iniciar o nosso encontro e desejar a todos uma excelente reunião. Obrigada, Richard. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião. Nós estamos vindo de um congresso mineiro em Diamantina. Foi excepcional, foi muito bom rever amigos. E nós estamos reiniciando aqui as nossas aulas de uma forma muito primorosa e começamos com o pé direito com uma aula do professor Guzmão. Eu gostaria de convidar o diretor de ligas acadêmicas, doutor Baltazar Leão, não sei se ele está conosco, para fazer uma apresentação breve do professor Sebastião, para nós podermos dar início a essa reunião. Baltazar, você está por aí? Oi, tô sim. Se você puder fazer uma breve introdução, o professor Pois Baltazar é. é o nosso diretor das ligas acadêmicas da Sociedade Mineira de Neurocirurgia. Tenho certeza que, junto com o professor Leopoldo Mandic, fará um trabalho excelente. Estamos aí bem ansiosos com as próximas ações. Professor Baltazar, se você puder apresentar o professor Sebastião e desejo a Pois é. todos uma ótima reunião. Eu acho que o professor não precisa muito apresentação, né? Mas eu sou suspeito de falar porque sou muito grato por tudo que o professor Guzmão fez por mim. E o professor é um grande professor, né? No sentido mais amplo possível da palavra, com quem todos nós aprendemos muito, né? E não só neurocirurgia, mas cultura de forma geral, sabedoria, né? E eu tive a honra dele ser meu orientador no doutorado e hoje eu fico, né, tentando seguir um pouco dos passos do professor Guzmão, lá na faculdade. Então eu tenho a grata honra de apresentá-lo e pedir, professor, por favor, ilumine-nos mais uma vez aqui com sua brilhante, aula mais uma vez. Um abraço, estamos todos aqui aguardando. Bom, uma boa noite a todos. Muito obrigado, viu, Baltazar, por essas palavras carinhosas. E é uma grande honra estar de novo aqui tentando passar um pouco da nossa experiência. Mas hoje nós vamos falar de um tema bem especial, né? Que é a história da neurocirurgia. Então vocês vão ver aqui que essa história é muito longa. É a história do homem abrir a cabeça para ver, para tratar uma doença lá dentro. É uma história de 7.000 anos, como vocês vão ver, sabe? Bom, primeiro nós podíamos perguntar qual a utilidade de uma aula de história da medicina? De uma Professor, aula. Foi? eu acho que não está naquele modo tela cheia, sabe? Ah, desculpa, viu? É, agora tá, né? Vai estar, né? Ok? Isso, certinho. Tá. Perfeito. Obrigada. É, o, então, nós podíamos perguntar qual a utilidade de dar uma aula sobre a história da neurocirurgia. Afinal de contas, quando um paciente vai procurar o Dr. Baltazar para operar um aneurisma cerebral, o que o paciente quer saber é se ele está tecnicamente, se ele é tecnicamente competente, né, e experiente para operar o aneurisma. O paciente não quer saber se ele conhece a história da neurocirurgia ou a história das cirurgias dos aneurismas. Então, nós poderíamos, de antemão, concluir que a história não teria nenhum valor, mas nós queremos provar justamente o oposto. A história da medicina, qual que é a utilidade dela?
Primeiro era para compreender melhor a própria medicina. É uma forma de abordagem da própria medicina e ela mostra a unidade histórica do pensamento médico. Então, nós abordamos normalmente as doenças, patologias, através da evolução natural dos conceitos e dos conhecimentos sobre ela. Quer dizer, é uma abordagem histórica. Depois, a imagem da profissão. Se nós queremos ter uma profissão digna, da qual nós orgulhamos, o que faz essa dignidade dela são os grandes modelos, são os grandes nomes do passado. Depois, para a noção de transitoriedade da verdade científica. A história nos mostra que o que era verdade ontem, hoje não é, e muitas coisas que nós fazemos hoje vão ser absurdas amanhã. Então é fundamental nós termos essa noção da transitoriedade da verdade científica para nós termos as cabeças abertas para as novas realidades científicas. A tendência da evolução da profissão. Então, é difícil prever o futuro, mas nós sabemos a história, sabendo a história, como foi o passado, como evoluiu a nosso ofício, é mais fácil nós imaginarmos, compreendermos as linhas que estão sendo para o futuro. E, logicamente, por último, aprimorar a cultura médica. O maior historiador da medicina é o Sigerist, e vocês estão vendo aí essa frase dele. Seria um erro assumir que a história da medicina, hoje, concerne apenas aos historiadores e patologistas, e não seria de interesse para o médico a história da medicina. Mas ele termina dizendo: história médica é medicina também. Então, quem faz medicina e quem faz qualquer ofício tem que conhecer a história do seu ofício, né? Bom, então a história tudo nós temos que classificar para facilitar. Então a história da humanidade ela é dividida em 5 períodos e nós vamos usar esses 5 períodos da história da humanidade para desenvolver, relatar a história da neurocirurgia. Então nós temos a pré-história, né, que é o paleolítico e o neolítico. Depois nós chegamos a 3.300 antes de Cristo, começa então a Idade Antiga, que vai até 475. Depois da Idade Antiga nós temos a Idade Média, quer dizer, a 475 é quando ocorre a queda do Império Romano. Então, a Idade Média vai de 475 até 1453, da queda do Império Romano até a queda de Constantinopla. A Idade Moderna começa, então, com a queda de Constantinopla, em 1453, e vai até 1789, a Revolução Francesa. E a Idade Contemporânea vai a partir de 1789. Então, nós vamos analisar a evolução da história da medicina nesses 5 períodos da história da humanidade. Então, na pré-história, né, antes da história propriamente, nós temos então a pré-história e as culturas primitivas. Então, essas pré-história é dividida em 2 períodos, né? O Paleolítico, período da pedra lascada, e o Neolítico, período da pedra polida, né? Esse Paleolítico começa há 2 milhões de anos com o Homo habilis, né, que é o homem que começou a fabricar ferramentas com a pedra lascada, e o Neolítico começa 10 mil anos atrás, período Neolítico é a pedra polida, né? Então, com essa pedra lascada, era muito grosseira para se abrir o crânio, mas com essa pedra polida, ela tem um corte realmente igual a uma faca, né? Então, com essa pedra já era possível abrir o crânio, e por isso o crânio começou a ser aberto no período Neolítico. Então, nós tivemos esse conceito de que no Neolítico, no período Neolítico, se abria o crânio, através desse crânio achado no Peru por Sequier, era um político e antropólogo americano. Em 1865, ele ganhou esse crânio com essa abertura retangular. Que esse crânio está no Museu de História Natural, né? Lá em Nova York.
Ele mandou esse crânio para os americanos, eles não deram nenhuma importância, mas ele teve a sabedoria de mandá-lo para o maior paleoantropólogo da época, que era o Paul Broca. E o Paul Broca estudou com precisão esse crânio e mostrou que ele era uma abertura intencional do crânio, né? E que o paciente, inclusive, sobreviveu. Ele mostrou que houve ossificação e então que o paciente sobreviveu. Então, a partir de 1867, nós passamos a ter esse conceito que, no período neolítico, ocorreu aberturas de crânio. Então, vários achados. Nós temos no Peru, nós temos cemitérios incas que um terço dos crânios lá são trepanados. E depois foi descoberto vários outros crânios trepanados na Ásia e na Europa. Bom, a trepanação primitiva, quando teve então a pedra polida, era feito com quatro técnicas diferentes. Nós temos as técnicas de apenas a perfuração, faziam uma perfuração ou faziam várias juntas e unia. Então, a perfuração com a pedra pontiaguda. Depois nós tivemos a outra técnica, era a raspagem. Ia-se raspando a superfície do crânio até abrir. Uma terceira era os sulcos lineares, como foi o crânio que Paul Broca analisou, né? Fazia os sulcos lineares e tirava um retângulo. E a outra técnica era corte angulado, então com a pedra bastante fina, ia-se fazendo corte angulado e tiravam a tampa. Como vocês estão vendo aqui, uma craniotomia muito bem feita, né? Que cortou então a lâmina externa e a diproy e quebrou-se a lâmina interna assim com uma alavanca. Então, essas eram as quatro abordagens para se abrir o crânio num período neolítico, né? Aqui vocês veem esse famoso ator, o Alton Tombe, esse famoso pintor americano, em que ele retrata essa famosa trepanação, esse mural, que é uma trepanação inca, feita em 1866. Ele está mostrando que é a abertura do crânio, né, pelos incas, aqui parece que na cidade de Machu Picchu. Bom, a Idade Antiga, então, ela começa 3.300 a.C. É quando começa, então, nós temos primeiras escritas cuneiforme na Mesopotâmia. E, como eu disse, vai até a queda do Império Romano em 475 depois de Cristo. Então, na Idade Antiga, nós temos as civilizações arcaicas e as civilizações clássicas. As civilizações arcaicas é a Mesopotâmia e Egito. Então, nessas civilizações arcaicas, nós temos uma concepção mítica do universo. São forças sobrenaturais. Então, a medicina era só a magia e o empirismo, baseada na magia e no empirismo, e não na racionalidade. Então, nessa civilização arcaica da Mesopotâmia e Egito, praticamente não existe craniotomia, abertura, trepanações, abertura do crânio nessas civilizações. Depois nós chegamos, então, ainda na Idade Antiga, às civilizações clássicas da Grécia e Roma. Então, na Grécia, no final do século VI, começo do século V a.C., ocorre o milagre grego, né? Nós passamos então do mito para a razão, do pensamento mítico para o pensamento racional. Isso possibilitou então nascer a filosofia e, consequentemente, depois a ciência, né? E nascendo a ciência, das primeiras ciências que nasceram foi as duas primeiras, foram a matemática e a medicina. Então a medicina como ciência começa então com Hipócrates aí na Grécia Antiga. Então, como eu disse, nas civilizações antigas, civilizações arcaicas, como a do Egito, nós não tínhamos praticamente, não tem praticamente nenhuma abertura do crânio. Então, nós temos esse papiro de Edwin Smith, de 1700 a.C., que parece que é cópia de um papiro mais antigo ainda. Esse papiro é o papiro mais importante do ponto de vista médico do Egito Antigo. Ele relata 20 casos de traumatismo crânioencefálico. Nele está o primeiro relato sobre o cérebro. Então, a primeira vez que é escrita a palavra cérebro é justamente nesse papiro. E justamente é escrita essa palavra na análise que o escriba faz de um crânio de um traumatizado. Nele nós temos também o primeiro relato sobre a lateralidade oposta do cérebro. Num dos casos, o papiro fica surpreso, né? Que o paciente
teve um afundamento do crânio de um lado e ficou paralisado do outro lado. Essa aqui à direita é a foto do faraó Seqenemer, da 17ª dinastia, e que ele morreu durante a guerra contra os Huscos, os povos do mar. Então vocês estão vendo o crânio dele, ele morreu na batalha, tem várias fraturas, tem 5 fraturas, né, que justificam a morte dele. Essa aqui é uma foto que eu fiz lá no Museu da Civilização Egípcia, no Cairo. Então vocês veem que a primeira vez que escreve a palavra cérebro é para o traumatismo de crânio. E nós vamos ver que desde o Egito Antigo até metade do século XIX, a neurocirurgia praticamente restringia somente uma coisa, ao traumatismo crânioencefálico. Então, desde os primórdios da humanidade, desde a medicina arcaica até metade do século XIX, né? A abertura do crânio, a abordagem do crânio era somente praticamente para o trauma. Na segunda metade do século XIX é que muda tudo que nós vamos ver quando nasce a moderna neurocirurgia. Bom, mas nós temos depois nas civilizações clássicas, Grécia e Roma, principalmente Grécia, então nasce a medicina como ciência, que nós já dissemos através de Hipócrates. E os Hipócrates passa a considerar o cérebro como sede da mente e das emoções. Nas civilizações antigas, né, nas civilizações arcaicas, e mesmo na Grécia, o coração é que era o órgão mais importante, a sede da mente. Então, o Hipócrates ainda tem esse grande mérito de colocar a mente e as emoções no lugar devido dela, que é o cérebro. Então, todos os conceitos que nós temos na civilização ocidental, tudo que nós temos nasceu na Grécia Antiga. Inclusive o conceito de abrir o crânio para tirar de lá uma doença já nasceu na mitologia grega. Quando Hefestos dá uma machadada na cabeça de Zeus, que estava morrendo de dor de cabeça, para tirar de lá a deusa Atena. Mas a medicina realmente não mitológica, científica, vai nascer com Hipócrates, e ele nós vamos ver que é o primeiro que vai abordar de forma científica a abertura do crânio. Então, o Corpus Hipocrates são mais de 40 livros. E tem um livro que é sobre as lesões da cabeça. Então, nele, Hipócrates relata com pormenor as trepanações para o tratamento de fraturas. Então, e vocês veem que até aqui, até Hipócrates, no Neolítico, a abertura do crânio era feita com pedra. Aqui passa a ser com metal. Aí o Hipócrates bola 2 instrumentos fundamentais, que é a terebra, vocês estão vendo aqui, esse instrumento extremamente simples para fazer uma perfuração no crânio, vocês vão ver que ele vai evoluir, vai dar origem ao nosso trépano. E outra, eu esqueci o nome aqui, terebrina. Não, ai meu Deus, esqueci o nome, está tampando aqui, alguém pode ler para mim? Trefina, professor. Não, é acima da trefina. Ah, Eu esqueci. tá, modiolos. Modíolos, desculpa. Então, modíolos, vocês estão vendo, era essa esfera aqui com dentes nas bordas. E esse modíolos vai dar origem à trefina. Então, vocês veem, tudo que nós usamos até o final do século XIX eram as 2 coisas que nós tínhamos. Era o trépano e a trefina, que foram inventados já no mundo grego, né? A evolução da terebra e do modíolos, dando o trépano e a trefina, né? Bom, nós chegamos na idade, terminado o mundo grego-romano, persiste os conhecimentos de Hipócrates, mas praticamente nós não temos avanço nenhum durante a Idade Média. Então, a Idade Média é caracterizada pela autoridade da Igreja Católica, pela filosofia escolástica. Então, o que interessava muito na Idade Média era salvar a alma. O corpo não tinha muita importância. Então, tinha um desinteresse pela ciência e pelo corpo humano. Mas foi mantido os ensinamentos de Hipócrates e principalmente de Galeno, que foi um seguidor de Hipócrates, né? Então, na Idade Média, foram feitas trepanações. Nós temos alguns autores que descreveram as trepanações. Então, a trepanação medieval, vocês estão vendo aqui, era extremamente primitiva, né? Com aqueles instrumentos ainda grego, né? Primitivo, e feito na casa do próprio paciente, como vocês estão vendo aqui.
toda a família aí assistindo, então algo bem primitivo, mas são... Bom, aí nós chegamos à Idade Moderna. A Idade Moderna, então, começa com a 1453, com a queda de Constantinopla, e vai até 1789, com a Revolução Francesa. E o que caracteriza, então, essa Idade Moderna, de início, é o Renascimento. Então, o Renascimento seria o renascimento da cultura grego-romana. Então, esse renascimento é caracterizado pelo racionalismo, pelo humanismo, e ele possibilita o nascimento da medicina moderna. A medicina moderna tem data de nascimento, 1543, quando Vesalius publica o Fábrica. Então, o que o Vesalius fez foi dissecar uma infinidade de cadáveres e até Vesalius, praticamente, nós não tínhamos dissecções do corpo humano, que eram proibidas. Então, a anatomia que se tinha era a anatomia de Galeno, que era a anatomia do porco e do macaco extrapolada para o ser humano. Vesalius, então, faz várias dissecções, inclusive ele vai no cemitério até roubar cadáver, né? E com isso ele publica a obra que é considerada até hoje a obra máxima da medicina, o Fábrica, né? Que nos deu a anatomia moderna. E vocês veem, pela primeira vez, nós temos uma representação razoável do cérebro, o que não existia antes. Vocês veem que tem vários, tanto o livro quarto quanto o livro 7 é sobre o sistema nervoso e o cérebro. Nós temos várias pranchas, né? E, inclusive, quem fazia essas imagens para ele, quem desenhava, era Calcar, que era um grande pintor, era um discípulo do Tiziano. Então, era no ateliê do Tiziano que eram feitos os desenhos das dissecções do Vesálio. Por isso, nós passamos a ter pela primeira vez essas imagens realísticas do cérebro humano. Bom, mas durante o Renascimento ocorreu um pequeno avanço quanto ao material, à técnica. Então, vocês vê aquele Modilos e o Perebra deram origem, então, ao que seria o nosso trépano e a nossa trefina, primitivas aqui, vocês estão vendo, bem primitivas. Mas depois, ainda no final do Renascimento, surge o grande Ambroise Paré, certo? O Ambroise Paré passa a aplicar, apesar de ser um cirurgião barbeiro, ele passa a aplicar os conceitos da anatomia de Vesalius e ao grande cirurgião do Renascimento, e ele que bolou então o trepo moderno, mais ou menos como que nós usamos até recentemente. Então, por definição, a trepanação é uma abertura de pequeno orifício no crânio e a trefina é uma abertura craniana circular com instrumento com serra em suas bordas. Então, isso que era feito, né? Era uma trepanação ou uma trefinação. Bom, nós seguindo na Idade Moderna, nós vamos para o século XVII. O século XVII é o século do racionalismo de Descartes e do empirismo de Francis Bacon. Então, tanto esse racionalismo de Descartes quanto o empirismo de Francis Bacon possibilitou a revolução científica e possibilitando, então, o nascimento da ciência moderna. E quanto à nossa parte na neurocirurgia, o grande avanço que teve nessa época foi a anatomia macroscópica do sistema nervoso, porque aí as mentes mais abertas eram permitido a dissecção, como vocês estão vendo aqui nessa tela de Rembrandt, a famosa classe de anatomia do Dr. Deiman, vocês estão vendo aqui a dissecção do cérebro. Ele está aqui, o cirurgião, o anatomista, está aqui arrancando a foice do cérebro. E essas dissecções possibilitaram a Thomas Willis publicar, então, o seu famoso livro, Cerebral Anatomy, que é o livro, foi assim uma revolução, depois de Vesalius, foi quando nós tivemos uma outra revolução na anatomia do cérebro. Então, nós passamos a ter o cérebro de forma ainda mais precisa, né? E quem ilustrou, inclusive, a obra de Willis foi nada menos que o Christophe Wren, que é justamente o arquiteto que reconstruiu Londres depois do grande incêndio de 1666. Inclusive o Willis nós conhecemos bem pelo polígono de Willis. Bom, mas a neurocirurgia, apesar desse avanço ainda na anatomia no século XVII, a neurocirurgia não avançou, a abertura do crânio, digamos, não avançou muito. Continuou sendo feita em domicílio, como vocês estão vendo aqui. Então, esse autor inglês nós pegamos, mas outros todos são iguais. A abertura do crânio é feita em casa e com a trefina, né?
E é feito para quê? Quase exclusivamente para tratar os afundamentos traumatistas cranianos. E nós chegamos no século, então, XVIII, né? É o século das luzes, o século do iluminismo. É o século, então, que o racionalismo de Descartes é levado ao extremo e, como consequência, decorre a Revolução Francesa, né? Para mudar, que é através do pensamento racional, de mudar todo mundo, cortar a cabeça dos padres e dos reis. Bom, e nesse século XVIII nós já tínhamos aqui o microscópio, mas o microscópio era muito rudimentar. Então nós não conhecíamos nada praticamente ainda da anatomia microscópica do cérebro. Mas a anatomia macroscópica no século XVIII avançou muito. Com Victor Dazy e Somering, esses foram os dois grandes anatomistas do século XVIII que nos possibilitou um melhor conhecimento do cérebro. E todo o conhecimento do século XVIII ele foi resumido na famosa enciclopédia, francesa, né? Editada por Diderot e d'Alembert. Então, nessa enciclopédia, está relatado toda a medicina da época e a abertura do crânio, né? Então, vocês estão vendo aqui a abertura do crânio, nós já tínhamos o trépano, né? Mais moderno, né? E vocês estão vendo aqui os vários instrumentos que eram usados, que estão na enciclopédia, que eram usados, então, na abertura do crânio. Mas no século XVIII, ocorreu um avanço, assim, teórico, conceitual muito importante. Até esse final do século XVIII, o que nós tratava era o conceito é que era fratura, determinava o sintoma, determinava as alterações do cérebro. Então, o que se tratava era as fraturas. Então, tudo quanto era paciente que tinha fratura, aplicava nele o trépano, o trefina. Bom, mas no final do século XVIII nasceu um conceito fundamental de concussão e compressão. Então, a concussão seria então a perda momentânea, a perda imediata da consciência após o trauma. Então, nesses casos, não precisava de operar. Se não tinha fratura, principalmente, não tinha que operar. Agora, quando se tinha a fratura com afundamento, compressão, então essa sim, essa que deveria operar. Então diminuiu muito as indicações no século XVIII, muitas indicações de trepanação do crânio. Bom, e nós chegamos então no grande século XIX, quando vai no final desse século, vai nascer a nossa moderna neurocirurgia. Então, na primeira metade, então, século XIX, na primeira metade dele, ocorreu então uma aversão, um movimento contra a trefina no trauma. Então, praticamente diminuiu imensamente a indicação de trefina nos traumas, principalmente devido a essa introdução do conceito de compressão e concussão cerebral. Praticamente era quase criminoso na primeira metade abrir a cabeça dos pacientes no trauma. Mas na segunda metade ocorreu uma reviravolta imensa, porque aí nasce a moderna neurocirurgia, né? E volta então todo o prestígio da abertura do crânio. Então, o nascimento da neurocirurgia no final do século XIX dependeu desses fatores que nós relatamos aqui. Primeiro, o conhecimento da anatomia do sistema nervoso, né? Tanto macroscópico quanto microscópico. Depois, o conhecimento da fisiologia do sistema nervoso, tanto a anatomia quanto a fisiologia explodiram em conhecimento, principalmente na segunda metade do século XIX. Depois, na metade do século XIX, nasce a neurologia com Charcot e Babinski e cria-se o conceito de localizações cerebrais com Brock em Paris e Jackson em Londres. Então, a neurologia foi outro fator importante para possibilitar o diagnóstico das lesões intracranianas. Mas o mais fundamental foi o avanço da cirurgia. Então, a cirurgia moderna nasceu na segunda metade do século XIX e ela foi possibilitada através desses dois imensos avanços: a anestesia com Morton e a antisepsia com Lister. Então, tendo tudo isso, anatomia, fisiologia, neurologia e a anestesia e a antisepsia, possibilitou, então, o nascimento da neurocirurgia no final do século XIX. Nós tivemos dois precursores importantes, que foi Messiuin, lá em Glasgow, e Wagner, na Alemanha, nós vamos falar na frente. E isso possibilitou, então, já no final do século XIX, nascer a neurocirurgia na Inglaterra com Hosley, logo no começo do século,
ela nasce também nos Estados Unidos com Kuching e na Alemanha com Krause. E já no comecinho do século XX, ela nasce na França com Demartel e Clovis-Vincent. Bom, então o que possibilitou o nascimento da neurocirurgia? Primeiro, conhecer a anatomia do cérebro. Essa anatomia explodiu, como eu disse para vocês, em conhecimento na segunda metade do século XIX, principalmente com esse francês Gratiolet, né, que pela primeira vez nós tivemos realmente a representação do cérebro como nós temos hoje. Precisa, com os sulcos e giros, da forma que nós temos hoje. Então é obra desse grande Gratiolet, desse grande anatomista francês. E depois nós tivemos a anatomia microscópica, com vários grandes mestres e cientistas, mas o mais importante dele foi Ramon e Cajal, na Espanha, né? E que é, culminou com o conceito da teoria do neurônio, ou seja, o neurônio é a unidade anatômica e funcional do sistema nervoso. Então, nós passamos a ter um conhecimento mais preciso, tanto da macroscopia quanto da microscopia do cérebro. E depois, até Galvani, nós tínhamos aqueles conceitos vagos de pneuma, de fluido vital que corria nos nervos. Então, nós não se sabia nada sobre a fisiologia do sistema nervoso. Quando Galvani, então, provou a eletricidade animal, que a eletricidade corria através do sistema nervoso da rã. Logo depois, na metade do século XIX, Dubois-Reymond, ele consegue isolar o potencial de ação. Então, mostra que no sistema nervoso nós temos eletricidade que caminha através de potenciais de ação. E depois, já no começo, final do século XIX, começo do XX, nós temos a grande obra do Sherrington em Londres, né? Que ele, através de vários trabalhos em neurofisiologia, ele termina por lançar seu livro A Ação Integrada do Sistema Nervoso. Então ele mostra que o sistema nervoso, as células, agem em comunicação de forma integrada para determinar todas as funções. Ou seja, em resumo, nós passamos a saber como o cérebro era, a anatomia, e como ele funcionava. Bom, aí, sabendo a anatomia e a fisiologia, foi possível, então, a origem, nascer a anatomia, nascer a neurologia. A neurologia nasce, então, na metade do século XIX, em Paris, com Charcot, né? E nós temos, então, os dois, Charcot e depois, principalmente, Babinski, põem em estado de arte o exame neurológico. Então, esse exame neurológico possibilitou o nascimento da neurocirurgia no final do século XIX, quando nós não tínhamos ainda nenhum exame neuroradiológico para mostrar o que tinha dentro da cabeça do indivíduo, né? Então, foi fundamental o nascimento da neurologia e outro passo fundamental dentro da neurologia ainda foram as localizações cerebrais. Isso foi feito pelo Broca em 1861, ele localizou a área da expressão da linguagem, e isso abriu o caminho para várias outras localizações cerebrais, para nós sabermos, então, através do sintoma, onde estava localizada a lesão. Isso possibilitou, então, o nascimento da neurocirurgia precisa antes mesmo do exame neuroradiológico. E Broca ainda fez a grande contribuição da topografia crânioencefálica para mostrar, então, a relação entre o osso do crânio e as estruturas internas, para possibilitar, então, nós colocarmos a craniotomia, a abertura craniana, no local adequado. Bom, como eu disse para vocês, o avanço da cirurgia geral possibilitou nascer a neurocirurgia. E o que possibilitou o nascimento da cirurgia moderna foram duas invenções, né? A anestesia e a antisepsia. A anestesia primeiro a anestesia foi feita por Morton, um dentista, né? No dia 16 de outubro de 1846, né? Então nós temos lá o Éter, esse é o Éter Day. E nós temos aqui o Éter Teatro, né? Lá o Massachusetts Hospital em Boston. Nós temos a sala que foi conservada da mesma forma que ela era no dia que Morton fez a primeira anestesia. Então, essa é a sala lá, que tem lá embaixo o local da cirurgia e aquele anfiteatro de cadeiras para o pessoal ficar assistindo. Como vocês estão vendo aqui, nós tivemos um simpósio, na época, né, lá em Boston. Esse simpósio foi justamente nessa sala.
e nesse dia eu estava falando também, então eu tirei até uma foto aqui, junto aqui ao quadro que mostra então o Morton fazendo a primeira anestesia para operar um paciente com tumor da glândula submandibular. Bom, a anestesia possibilitou então a cirurgia sem dor. Foi um passo imenso, mas não adiantou muito, isso não fez aumentar o número de cirurgias, porque os pacientes continuavam morrendo de infecção. Então aí nós tivemos realmente o grande avanço. Primeiro com Pasteur, em 1863, quando ele lançou a teoria microbiana da fermentação e putrefação, ou seja, que essas doenças eram determinadas por germe, e o Lister, lá na Inglaterra, usou esses conceitos do Pasteur, os dois depois se tornaram muito amigos, e ele então, ele então introduziu a antisepsia. É, no final era antisepsia bem precária, né? Era lavar as mãos e borrifar fenol sobre o paciente e sobre as mãos do cirurgião. Mas isso diminuiu drasticamente a infecção e então um grande boom para explodir a cirurgia no final do século XIX e nascer a neurocirurgia foi realmente a antisepsia. Bom, então nós tínhamos tudo já para ter a neurocirurgia moderna, né? Nós tínhamos antisepsia, anestesia, localização. Então o primeiro que fez a cirurgia moderna foi esse autor, o Matthew Wynne, lá em Glasgow, em 1879. Quando ele abriu a cabeça desse paciente, ele sabia exatamente onde estava localizado, que o paciente tinha uma afasia, convulsão da face, braço direito, né? Então ele sabia onde é que estava localizado, que era aqui no lobo frontal, né? Foi um caso de um meningioma. Então ele usou ainda, para abrir esse crânio do paciente, a trefina, operou o paciente com sucesso. Então essa é considerada a primeira moderna neurocirurgia, porque ele usou a antisepsia, a anestesia e a localização cerebral. Não tinha ainda exames de imagem, né? Bom, outro precursor muito importante, fundamental, foi Wagner, que em 1889 ele colocou no ponto, bolou a craniotomia osteoplástica com retalho ósseo muscular pediculado, como vocês estão vendo aqui, né? Então, agora nós então podíamos parar de fazer só as trepanações e as trefinações e abrir o crânio do tamanho e da forma que fosse mais apropriada para abordar a lesão. Ele fez essa craniotomia, a descreveu, ainda usando cinzel, mas logo depois, em 1899, né, o Gigli, um italiano, ele bolou então essa serra de Gigli para abrir a sífilis pubiana durante o parto. E logo depois essa foi usada então na craniotomia. Então nós passamos a ter craniotomias agora clássica, como nós fizemos até recentemente, né? Os orifícios de trépano e unidos pela serra de Gigli, né? Então essa foi a craniotomia que nós fizemos até recentemente, antes dos craniótomos. Bom, então tudo isso no finalzinho do século XIX possibilitou então existir o primeiro neurocirurgião, o Rosler, que é considerado então o fundador da neurocirurgia, o primeiro que dedicou-se completamente somente à neurocirurgia. Então Rosler, né, ele nasceu em 1848 e faleceu durante a Primeira Guerra Mundial em 1916, lá no Iraque. O Rosler, ele interessou-se pela pesquisa do cérebro e ele fundou um laboratório na sua própria casa, onde ele fazia estimulação elétrica de área motora de macacos, ele estudou a topografia cranioencefálica, estudou epilepsia em animais e o edema cerebral. Bom, quando foi, então, na década de 1880, em Londres, o Hospital Queen Square é um hospital só para doenças nervosas, é um hospital para doenças nervosas, como o título dele. Então, ele estava lá cheio de pacientes com tumores cerebrais, com lesões cerebrais, mas não eram tratados, não eram operados. Então, foi contratado o Rosley justamente para fazer essas cirurgias, certo? Vou mexer aqui.
Então, o Rosley foi contratado justamente para fazer operar esses pacientes. Por que que ele foi chamado? Porque ele era o médico mais competente para abrir cabeça de macaco. Então, logicamente, ele seria o mais indicado para abrir a cabeça dos seres humanos, né? Então, ele fazia suas crânio, passou no Queen Square, e a data de contratação dele aqui no Queen Square é considerada a data de nascimento da neurocirurgia. Quem determinou isso foi o próprio Harvey Cushing. Então, ele passou a fazer as craniotomias com trefinas alargadas, né? Fazia trefina e alargava quando era necessário. Ele inventou a cera, a hemostasia óssea com a cera, que nós fantástica que nós usamos até hoje, e ele começou a operar intensamente os tumores cerebrais e de coluna. Ele foi o primeiro a fazer uma cirurgia de tumor de coluna. Dedicou-se também à cirurgia de epilepsia focal, à neurotomia reto-gasseriana, e ele é que inventou o primeiro aparelho de estereotaxia, principalmente para fazer estereotaxia, fazer pesquisa em ratos. Então, o Victor Hosley é o pai da neurocirurgia, o primeiro neurocirurgião. E quem diz isso é o próprio grande cirurgião que nós vamos ver a seguir, que é o Harvey Cushing. Bom, o Harvey Cushing, então, no comecinho do século XX, ele, depois de formar em medicina e fazer um tour pela Europa, inclusive ele visitou o serviço do Roslin em Londres, né? Ele então começa a neurocirurgia nos Estados Unidos. Tá? Então, o curso primeiro ele passa a usar a craniotomia de Wagner, a craniotomia osteoplástica com serra de Gil, que nós usamos até recentemente. Ele faz um mapa do córtex cerebral humano. Vocês estão vendo aqui, ó, foi um caso de tiro na cabeça que ele operou. Ele faz que ele estimulou o córtex e escreve aqui as várias regiões do córtex, né? E o Kusk era um grande artista. Então, os livros dele, era ele mesmo que desenhava. Então, isso aqui é um desenho dele mesmo, da sua própria mão, certo? Depois, ele dedicou-se intensamente à cirurgia dos tumores cerebrais. Até hoje é difícil qualquer cirurgião moderno ultrapassar o número de tumores cerebrais que Kusk operou, né? E foi dos primeiros a fazer a cirurgia da hipófise e fazer também por via transfenoidal. E depois do ponto ele fez também vários trabalhos em fisiologia, em clínica, né? Nós temos a tríade de Kusk, a síndrome de Kusk, que todos conhecem muito bem, né? Aqui estão vendo então a craniotomia osteoplástica do Kusk com mapeamento cerebral e, como eu disse, um desenho feito por ele mesmo. Bom, qual que é o grande problema da neurocirurgia? Todos nós sabemos, né? O grande problema da neurocirurgia é sangramento. Nós temos que ter o campo limpo e como o cérebro consome, né, 25% da circulação nossa, então o cérebro é altamente sangrante. É isso que dificulta a cirurgia do cérebro em relação aos outros órgãos. E o Kusk deu as três soluções fundamentais que nós usamos até hoje, né? Primeiro, para tirar o sangue e aspirá-lo. Lógico, não tinha um aspirador que nós temos moderno, era uma bombinha. Ele irrigava, jogava água e aspirava com essa bombinha, primeiro aspirador. Depois ele inventou o clipe de prata para fazer hemostasia dos grandes vasos. E depois a eletrocoagulação. Não foi ele que inventou a eletrocoagulação, mas foi ele que aplicou na neurocirurgia. E isso foi tão fantástico que o Kusk tinha alguns meningiomas imensos que ele recusou-se a operar, porque seria muito sangrante, seria ruim o prognóstico. Mas quando ele passou a usar a eletrocoagulação, ele mandou chamar todos esses pacientes que ele tinha recusado de operar para passar a operá-los, porque a eletrocoagulação melhorou em muito a hemostase. Bom, logo, né, o Krauser na Alemanha, ele é contemporâneo, ele é antes do Kusk até, ele é contemporâneo do Victor Hosley, e foi o grande neurocirurgião, o pai da neurocirurgia alemã, e ele não teve o mesmo prestígio do Hosley e do Kusk, porque simplesmente a Alemanha perdeu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas ele foi um grande neurocirurgião, vocês veem como é que ele é precoce. Em 1892, ele já fazia cirurgia extradural do gangue de gás. Em 1897, ele bolou o acesso retromastoide. Em 1900, ele colocou no ponto o acesso subfrontal.
Em 1902, ele passou a fazer estimulação elétrica do córtex cerebral. Em 1911, ele escreveu o primeiro livro, o primeiro compêndio de neurocirurgia do Krause, Cirurgia do Cérebro e da Medula Espinal, que vocês estão vendo aqui à direita. Então, esse é o primeiro compêndio neurocirúrgico. De 14 a 18, ele ficou, então, dedicou-se somente à cirurgia do trauma durante a Primeira Guerra Mundial. E interessante, a primeira vez que um neurocirurgião pôs os pés no Brasil foi justamente o Theodor Krause. Ele visitou o Brasil em 1920 e 1922. Ele visitou o Rio de Janeiro, deu conferências, e o mais interessante, vocês notarem, ele deu as conferências no Rio de Janeiro em português. Ele era realmente genial, ele falava várias línguas, né? E falava o português, aprendeu o português rapidamente para vir aqui no Brasil. E na época, inclusive, o Brasil nem tinha, né? Em 1920, o Brasil tinha relações diplomáticas cortadas com a Alemanha devido à guerra. Então, o presidente da República teve que dar uma licença especial para ele entrar no Brasil, tanto em 1920 quanto em 22. E a neurocirurgia francesa vai nascer logo no comecinho do século XX, com dois grandes mestres, né? O Thierry Demartel e o Clovis Vincent, né? O Thierry Demartel foi o primeiro, realmente, inclusive ele inventou o trépano, fazia as craniotomias de fossa posterior com o paciente assentado. Foi então, pioneiro da neurocirurgia francesa, certo? Ele trabalhou até 1940. Em 1940, quando as tropas alemãs estavam entrando em Paris, ele se suicidou. Ele era um grande nacionalista. E Clovis Vincent foi primeiro um neurologista que, como não tinha neurocirurgião na França, só tinha o Thierry Demartel, ele passou a fazer neurocirurgia. Então, esses dois são os dois pioneiros, né? Bom, mas nós chegamos então no nosso século, no século XX. No século XX teve dois fatores que determinaram a evolução e a explosão da neurocirurgia moderna. Um foram os exames de imagem, o outro foi a microneurocirurgia. Então, os exames de imagem já começam no finalzinho do século XIX, o raio-x, mas o raio-x não acrescentava grandes coisas. Ele nos possibilitava só ver a hipertensão intracraniana intensa, né? Quando tinha o sinal de cobre batido, né, no raio-x, e nos indicava também um desvio da linha média pela calcificação da pineal. Fora isso, não nos adiantava mais nada na neurocirurgia. Mas o grande boom foi em 1918, quando Dandy inventou então a pneumoventriculografia. Isso foi uma revolução da mesma intensidade da moderna invenção da tomografia e da ressonância. Então, nós passamos pela primeira vez a ver o que tinha realmente dentro do crânio, né? E no ano seguinte ele inventa a pneumoencefalografia também, né? Em 1922, nós temos a mielografia com SICAR na França, nos permite, então, diagnosticar as lesões medulares. Em 1927, nós temos uma grande invenção da angiografia cerebral por Egas Muniz. E, modernamente, em 71, nós temos aqui a invenção da tomografia. E, em 73, logo depois, da ressonância magnética. Então, essa foi uma verdadeira revolução para nós conhecermos, então, saber, então, ainda no vivo, o que tem dentro da cabeça. Então, isso foi tão revolucionário que esses dois inventores da tomografia, esses dois inventores da ressonância magnética, todos eles foram premiados com o Prêmio Nobel de Medicina. Bom, então no século XX, nós passamos a saber com precisão o que tinha dentro do crânio. E passamos, então, a operar também com essas lesões dentro do crânio com maior precisão através da microneurocirurgia, que surgiu em 1967 com o grande mestre Iesargil, que vocês estão vendo aqui à direita, né? Ele é o homem do século, né? Nós temos dois homens do século na neurocirurgia. A primeira metade é o Cushing e na segunda metade é o Iesargil. Num dia, inclusive, dessa premiação dele, eu pude assistir. Bom, então vale a pena, então merece todo nós algum tempo dedicar a vida desse homem, do Iesargil, né? O Gás Iesargil, ele nasceu em 1925.
nasceu na Turquia. Vocês veem que ele nasceu em julho, e aqui vocês vão ver que ele morreu em julho de 25, a morte dele. Quer dizer, um mês antes de completar 100 anos, ele faleceu. Ele, em 43, ele vem para a Alemanha como ajudante de enfermeiro, né, durante a Segunda Guerra Mundial. E ele acaba entrando na Faculdade de Medicina de Iena, né? E em 45 ele se transfere, devido a toda essa balbúrdia da Segunda Guerra Mundial, ele se transfere para Turquia, para Zurique, né? Que a Suíça era o país neutro, e ele vai para a Universidade de Basel, né? Trabalhar com Krahenbuhl. E ele termina a faculdade de medicina em Basel e depois ele vai para Zurique, em 53, trabalhar com o grande Krahenbuhl. Em 1965, ele vai para os Estados Unidos e vai para o laboratório dedicar-se à microcirurgia vascular, principalmente em cães, né? Em 1966, ele bola na anastomose, né? Intra-extracraniana em cão. E em 67 ele volta para a Turquia, para Zurique, e começa a aplicar tudo isso que ele desenvolveu no laboratório, ele começa a aplicar nos pacientes, essa microneurocirurgia. E logo em 73, quando aposenta o Krahenbuhl, ele torna-se o chefe da neurocirurgia de Zurique, e Zurique passa a ser a meca da neurocirurgia mundial. Todos os cirurgiões do mundo na época, todos que podiam, iam para Zurique, né? Eu lembro quando eu era jovem ainda, eu tinha 25 anos, né? Quando eu comecei a minha formação na Europa, no ano seguinte, com 26 anos, eu já fui lá ver o Esargil, que era assim o sonho de todo neurocirurgião. Em 75, ele bola a craniotomia pterional, né? Coloca ela no ponto que nós conhecemos hoje. Então ele trabalha até 93, ele aposenta, e em 94 ele vai para Little Rock trabalhar com Ozano Almetto. Ele fica vários anos lá, continua operando, eu mesmo fui lá mais de uma vez visitá-lo. Em 1999 ele é eleito então o homem do século, né? Da segunda metade do século, e depois ele deixa, então, já mais idoso, ele deixa a Little Rock e vem para a Universidade de Istambul, para o EDTEP University. Lá ele continua, lá ele passa a trabalhar com seu discípulo Touré e continua trabalhando intensamente, apesar da idade já avançada, e dando cursos. Inclusive acho que eu fui em 8 cursos lá em Istambul, participar com ele desses cursos. E, infelizmente, recentemente nós o perdemos. Ele morre dia 10 de 6 de 2025. O Esargil, então, revolucionou toda a neurocirurgia que nós fazemos hoje. Basicamente, tudo foi pensado, bolado por ele. É difícil resumir a obra de um gênio desse. Mas se nós fosse obrigados a resumir em 3 pontos, nós diríamos o seguinte: primeiro, laboratório. Ele mostrou, isso eu ouvi ele falar várias vezes, que o laboratório é o lugar de aprender neurocirurgia. O bloco cirúrgico é para operar os pacientes, mas o lugar de aprender é no laboratório. Então ele trouxe esse conceito fundamental. Depois ele nos ensinou a navegar nos espaços subaracnoides, tornou a neurocirurgia muito mais atraumática, né? Mas o de fundamental foi ele introduzir o microscópio e modernos instrumentos. Então, muitos instrumentos que nós usamos hoje foram bolados pelo Esargil, né? E o grande mérito dele foi esse, introduzir o microscópio, a microneurocirurgia, né? Eu tive a grande felicidade de ter um contato muito grande com ele, tanto em Zurique, quanto em Little Rock, quanto em Istambul. E num congresso em 2018, nós tivemos um congresso mundial lá em Istambul, né, que foi inclusive em homenagem a Esargil. E nesse congresso, ele escreveu um artigo, um texto, Microneurocirurgia, Considerações Pessoais. Eu fiquei bem feliz dele ter colocado meu nome nesse artigo, né? Então, ele diz: em 2016, durante o curso de microneurocirurgia, S. Guzmão descreveu o treinamento através da placenta, demonstrando as fases individuais do procedimento, ilustrado por figuras e vídeos, né?
Então, eu fui mostrar para ele esse modelo da placenta que nós desenvolvemos no nosso laboratório aí na Faculdade de Medicina. E quando eu mostrei esse modelo, ele ficou entusiasmado, ficou assim, eu nunca vi ele desse jeito, dessa forma. Ao ponto de querer dizer que nós fizemos uma revolução, né? Realmente foi um exagero dele, não foi disso, né? Não sei se vocês vão conseguir escutar aí. And I said, how you can go home and then continue to work with microtechniques? I gave the idea, maybe animal brain or at home, orange or something. And to my surprise, yesterday, Professor Kusmao from Belo Horizonte, Brazil, showed me something. Now we have a breakthrough. You have now excellent technological techniques to do real microtechniques. Please, come and tell. Bom, aí It's still broken name. Point to get the idea. aí eu vou dar a aula, tá? Bom, outro bom encontro que eu tive com ele, uma vez eu programei uma aula, que me pediram, uma aula assim mais cultural para abertura de um congresso, então eu fiz uma aula sobre a neurologia e a neurocirurgia na arte. E durante um congresso em Lisboa, eu estava passando essas imagens no computador quando o professor Exagil veio e viu eu apresentando as aulas. Ele é um fanático da arte, o Exagil, ele é um artista também, colecionador de arte, né? E da mesma forma como os outros dois pioneiros da neurocirurgia, o Rosling e o Kuschke, ele era um amante das artes. Inclusive, toda a fortuna, o dia dele, ele investiu em arte, né? Aí ele, quando ele viu essa apresentação, ele falou: você, doutor Guzmão, é obrigado a escrever um livro sobre isso, sobre a arte no sistema nervoso, no cérebro. Inclusive, eu tenho alguns livros sobre esse assunto e vou te mandar. Eu retornei para o Brasil, logo que eu cheguei, ele mandou um pacote com os livros, aí eu não teve jeito, eu fui obrigado a escrever esse livro, eu escrevi ele em português e inglês, né? E Exagil fez, então, ele fez o prefácio desse livro. Então, nesse livro, no prefácio, tem uma frase dele que eu gosto muito. A arte tem o potencial de realçar e refinar o sentido e estimular nossa atenção na procura da essência oculta dos fenômenos da vida. Então, mostrando que nós, o neurocirurgião, não basta para nós apenas a ciência. A arte é fundamental. Como diz o filósofo Nietzsche, né? A vida sem arte seria um grande erro. Então, a arte nos ajuda muito, principalmente a suportar a vida. Eu diria que a arte é a religião dos ateus. Bom, nós não podemos esquecer também que Iezar Gil fez a microcirurgia moderna, mas foi o grande mestre Houghton que fez, que nos mostrou a anatomia ao microscópio. Quer dizer, ele não descreveu nada de novo em anatomia, já estava tudo descrito, mas ele nos mostrou essa anatomia vista ao microscópio para nós podermos aplicar a microneurocirurgia. E tivemos a grande sorte que o doutor Evandro foi o primeiro grande discípulo lá do Houghton, né? E trouxe todos esses ensinamentos dele aqui para o Brasil. E nos possibilitou, então, hoje nós temos uma neurocirurgia do mesmo top da americana e da europeia, mas principalmente devido a esses grandes pioneiros, né? Como o doutor Evandro e o doutor Atos. Bom, e terminando, para concluir, nós temos nosso cérebro. Esse cérebro é que cria o conhecimento. E o conhecimento é que cria a técnica. E a técnica que nos torna poderosos, que cria o poder. Então, cada vez mais, com mais conhecimento, nós apuramos mais a técnica e vamos tendo mais poder, né? Às vezes, poder até perigoso. A técnica, ela é neutra, né? Ela pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que é importante não apenas a ciência, mas também a filosofia, né? Então, você vê que nós atuamos rapidamente, nós tivemos um desenvolvimento muito lento da neurocirurgia,
mas que nos últimos tempos ele tornou-se exponencial. No Neolítico nós abria com a pedra, lá no mundo grego já com material metálico, no século, no Renascimento nós já tínhamos um trépano como temos hoje, depois tivemos na Serra de Gigre e atualmente nós temos essas fantástico craniótomo, né? Então a neurocirurgia moderna explodiu, a técnica nos tornou cada vez mais poderosa, mais precisos para abrir o crânio. Então, na atualidade, nós temos todas essas especialidades aqui: estereotaxia funcional, base do crânio, endoscopia endovascular, radiocirurgia, neuronavegação, robótica, inteligência artificial aplicada à neurocirurgia, né? Tudo isso merecia uma aula só em cada tema desse, né? Então, isso é o que marca hoje todas essas especialidades nossas. Mas qual seria o futuro? Parece que o futuro, para nós, é difícil, é? Prever o passado, como diz um autor, prever o passado é fácil, mas o futuro é difícil. Mas tudo nos indica que nós caminhamos nesses três sentidos. Primeiro, a robótica. Cada vez mais a robótica já está sendo aplicada muito na cirurgia geral e cada vez mais ela vai ser aplicada à neurocirurgia. Depois, os procedimentos não invasivos. A tendência vai ser essa, através da radiocirurgia endovascular, os fármacos que atuam em tumores e a genética, a biogenética, tudo isso vai ser usado. Então, cada vez mais nós vamos ter procedimentos não invasivos. Depois nós temos um grande desafio, que é o transhumanismo. Tudo isso é o que é, todos os grandes filósofos hoje estão se dobrando sobre isso, que é o grande futuro, mas o grande medo que nós temos. Que seria o transhumanismo? Seria a associação da biologia com a técnica, né? Então seria nós colocarmos chips, colocarmos aparelhos dentro da nossa caixa craniana, né, para tornarmos nós mais potentes, tornar nosso cérebro mais competente. Então, muitos preveem que isso vai determinar, inclusive, o, o termo da nossa espécie. Vai surgir uma outra espécie mais evoluída. Então, nós seguramente a neurocirurgia que vamos fazer no futuro não é a que nós fazemos hoje, né? E pode ser que os neurocirurgiões vão se dedicar muito no futuro a implantar chips na cabeça de seus pacientes. Bom, de uma forma assim telegráfica, resumida, era isso que eu tinha a falar sobre a história da neurocirurgia. Obrigado. Parabéns, professor. Excelente aula. Alô? Acho que você pode, isso, para o compartilhamento. Ok. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O doutor Marcelo parabenizando a sua aula. Aula excelente, como sempre, né, professor? Obrigado. Só um pouco longa, né? Não, foi excelente, professor, na medida certa. Mas a história é longa, né? Sim. Eu tenho uma pergunta para o professor. Eu já assisti essa aula algumas vezes. Eu posso fazer uma pergunta? Lógico. É. Bom, excelente aula, né, professora? Toda vez que a gente escuta, a gente fica, e assiste essa aula, a gente fica mais inspirado, né? Mas queria ver, na opinião do senhor, passando por toda essa história de avanços e tal, o que foi o evento mais marcante dentro da história da neurocirurgia, ou um grande divisor de águas na história da neurocirurgia, que nos influencia hoje? Bom, acho que grandes eventos ocorreram no passado, mas eu acho que o que nos influencia hoje é justamente a microneurocirurgia. É nós sermos capazes de operar em miniatura e seguindo os caminhos naturais. Então, esse foi o grande mérito de Azagil, né? De nos ensinar a navegar pelos espaços naturais do cérebro. Tanto que ele dedicou grande parte da vida dele ao estudo dos espaços subaracnoides, né? Da aracnoide. Então, isso é o que determina hoje, né? A nossa neurocirurgia, o caminho da nossa neurocirurgia. Mas, lógico que isso vai mudar no futuro, né?
Nós sabemos que esse foi um paradigma para a neurocirurgia moderna, a microneurocirurgia, né? Mas nós sabemos que outros paradigmas vão ocorrer, né? Outros paradigmas vão ocorrer. É difícil a gente saber, mas toda essa tecnologia moderna vai levar a neurocirurgia, já está levando a neurocirurgia para outros caminhos, ok? Excelente. Vamos ver o que que nos espera, né? É. Então vamos pensar no dia de hoje, né? Mas tudo isso para o futuro. Nós ainda vamos continuar abrindo cabeça ainda, certo? Por muito tempo, tá? Principalmente vocês, né, que estão mais jovens. Eu não, eu já estou É, parando de abrir, eu já estou no tempo de parar. a gente precisa continuar abrindo, professor. É, ó, tá certo, né? E abrindo a cabeça, se não com o trépano, abrindo com conhecimento, isso que é o mais importante, né? Sem dúvida, Conhecimento sem e dúvida. ética. Como eu falei, é fundamental a ciência, mas tão fundamental a ciência é a filosofia, é a ética. Excelente, professor. Várias mensagens aqui parabenizando a sua aula. Gostaríamos então de agradecer, né, a todos pela participação, pedir ao professor Baltazar que encerre essa reunião de hoje. Agradecer mais uma vez ao professor Gusmão, que é um grande parceiro do nosso grupo, dessa reunião e que nos inspira. Eu falei para ele que ele nos inspira e nos dá uma segurança muito grande e tranquiliza e alegra o nosso coração toda vez que ele está pertinho da gente. Muito obrigada, professor. Obrigado. Bom, com isso a gente termina, né, a apresentação de hoje. Agradecer mais uma vez ao professor Gusmão, a todos nós, de alguma forma, né, em Minas Gerais e no Brasil, fomos influenciados pelo professor Gusmão. Ele é presente na nossa história já, né, marcante na nossa história, né, professor? Então, mais uma vez, muito obrigado e vamos programar a continuação, né? Quem sabe a gente faz do Brasil, né? Eu sei que o senhor tem esse material aí também, então Essa aula, lógico, quando vocês já quiserem, fica uma sugestão aí para a próxima. Muito obrigado, professor. Um abração para obrigado. todos e eu Obrigado. devolvo a palavra para a Kélia para terminar a reunião de hoje. Muito obrigado. Obrigada, Baltazar. Gente, pessoal, um abraço. O professor Kioto está aqui, sensei, falando da sua. O Baltazar deu uma ótima ideia e ele também está pedindo a história da arte em neurocirurgia. Ok. Oi, professor, tudo bem? Parabéns, como sempre, né, meu querido? Obrigado. Estamos com saudade de você aqui em Uberlândia conosco, tá? Pode deixar que nós vamos aí. O ano que vem nós estamos com a tecnologia nova do 3D, nós vamos aí. Vamos sim, tem muita coisa legal aqui para você passar com Tá, a gente aqui. Estou preparando o ambiente para você. tá, joia. Essas suas aulas são complementares e essa aula da arte em neurocirurgia, ela é talvez a única que eu já tenha visto na história aí de tudo que eu já vi sobre neurocirurgia. Essa aula sua é magnânima. E, inclusive, tem universidades, eu acho que eu comentei isso com você uma época, que universidades americanas interessadas nessa sua aula. É claro que aí tem um royalty, tem um copyright que você deva fazer e talvez até passar em inglês e para a língua inglesa, para a gente disponibilizar essa aula, porque a nossa Ela está em cultura inglês, viu? Ela está já. em português e inglês. É. Então, é o que eu acho, da minha opinião pessoal, é que a nossa neurocirurgia, graças a vocês, nossos decanos, os nossos baluartes, ela tem uma história muito mais robusta do que a história dos Estados Unidos em geral. Você vê bem que o César Gil saiu de lá, foi para os Estados Unidos e voltou. Então, assim, na realidade, os americanos têm a sua história, mas a história deles é muito breve em quase tudo. E nós não, nós temos uma história muito forte, porque nós fizemos um tapete muito bem estruturado para uma pavimentação para que a neurocirurgia moderna tivesse bases sólidas aqui no Brasil, graças a vocês. Então, essa cultura que você nos traz e todo esse conhecimento, eles não sabem. Para falar a verdade para vocês, eles não sabem disso e nem sabem várias histórias da neurocirurgia. Então, eu te agradeço muito e
E já tem a Universidade do Alabama, onde minha filha hoje trabalha lá, já mostrou interesse nessas suas aulas. Então, o que nós podemos fazer é um alinhamento que você possa dar essas aulas lá de online, Ok? para divulgar esse trabalho maravilhoso que você tem, entendeu? Assim, não só no Brasil, que a gente sabe que isso para nós é importante, mas mundo afora, né, professor? Mundo afora. São aulas, assim, espetaculares. Então, agradeço muito a sua disponibilidade, tá? Muito obrigado. Estou às suas ordens, viu? Tá bom, obrigado mesmo, professor. Muito obrigado e agradeço muito, né, a Rejane por ela motivar esse grupo, como sempre, né, querida? Você na frente de tudo aí e parabéns aí, como sempre. Você é espetacular. Obrigado. Obrigada, Sensei. Você fez falta aqui, viu? Ah, não, foi. Eu estou no processo aqui meio de aposentadoria da universidade, vendo o que eu vou fazer, se eu vou continuar e tal. Eu também estava meio complicado, mas eu tô junto com vocês aqui, tá bom? Obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos. Uma ótima semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa sorte a todos.